Olá, no programa Amigo Bicho de hoje a gente vai conversar com o Leonardo, ele que é praticante de um esporte diferente, o Schutzhund, e ele vai explicar então pra gente o que é. Leonardo, o que é esse esporte e como é que ele funciona? Esse esporte é um esporte que consiste em 3 sessões, uma sessão de faro, uma sessão de obediência e uma sessão de proteção. Ele surgiu na Alemanha há mais de 100 anos atrás e ele é difundido hoje no mundo inteiro. Ele consiste basicamente na interação entre o homem e o seu cão, voltado para que o animal consiga satisfazer os seus impulsos naturais. Como é que funciona as graduações dos cães? Enfim, como é que funciona o esporte em si? A graduação dos cães consiste basicamente, todo cão, para começar nesse esporte, ele precisa fazer uma prova de trânsito, ou seja, ele tem que ter uma convivência pacífica com pessoas na rua, com automóveis, com outros cães. Ele não pode ser um cão de forma alguma agressivo, de forma involuntária. Então esse é o primeiro passo para depois se partir para os graus de graduação que existem, que são basicamente 4. O nível A, que em países mais evoluídos nem é muito utilizado nesse esporte. Depois tem do nível 1 ao nível 3 em graus crescentes de dificuldade. Então em cada sessão, por exemplo, na sessão de faro, as pistas de faro elas são aumentadas tanto em tamanho como em tempo de espera para o cão poder farejar. Os exercícios de obediência eles aumentam o grau de dificuldade de um nível para o outro, e assim como os exercícios de proteção. O esporte funciona basicamente, para que o pessoal possa entender, como se fosse um triatlon canino. Então o cão tem que participar de 3 provas diferentes dentro do mesmo esporte, dentro da mesma prova, para poder obter a graduação. Ele tem uma percentagem mínima de aproveitamento que exige para que ele possa, enfim, obter a graduação dele. É no mínimo, a grosso modo, 70% de aproveitamento em cada uma das sessões, e na sessão de proteção, que a gente pode acompanhar um pouco, aí é um pouco mais, é 80%, ele tem que fazer no mínimo 80 pontos de 100, então. Dentro do faro, proteção e obediência, quais os exercícios que são passados então para o cão executar? Bom, dentro do faro, então, no que consiste os exercícios? Existe uma pessoa que vai marcar um rastro, vai caminhar por um determinado lugar, um campo que pode ser de grama, de terra ou uma superfície mista, e ela vai deixar um rastro pela caminhada dela, e nesse rastro ela vai perder, por exemplo, 2 objetos. Então, a prova de faro desse cão consiste em ele seguir exatamente esse rastro. Ele tem que seguir numa velocidade constante, o juiz avalia isso, de uma forma segura e estável. Tudo isso é prescrito no regulamento internacional desse esporte de provas, né? Existe uma federação que controla isso. E ele, seguindo esse rastro, ele tem que indicar os objetos. Ele pode indicar deitando quando encontra, sentando, ficando em pé, ou pegando o objeto e trazendo de volta para o condutor dele. Então a sessão de faro consiste mais ou menos nisso. A sessão de obediência são vários exercícios. Então começa com a condução do cão do lado do condutor. Ele tem que andar exatamente do lado, com a escápula do cão paralela ao joelho do animal. São feitas várias conversões de velocidade durante esse caminho que o condutor tem que percorrer previamente. Depois ele vai passar por um grupo de pessoas. O cachorro tem que se manter natural, calmo, sob controle. Antes disso são disparados 2 tiros por prova, por cão. O cachorro tem que se manter, de preferência, indiferente aos tiros, estável, sem nervosismo, demonstrando calma e confiança. Após isso é feito o exercício de sentar em marcha. Depois do exercício do senta em marcha, é feito o exercício de deitar. Então o condutor, no nível mais baixo, ele anda, dá o comando para deitar, o cão deve deitar. Depois ele chama o cão no aqui. O cachorro tem que vir muito rápido, de forma alegre e confiante, parar na frente dele exatamente, sem esbarrar no seu condutor. Aí ao comando ele tem que dar a volta por trás ou girar e ficar parado esperando o próximo exercício. Após isso é feito os exercícios de halter,
que é um objeto de madeira que o cão tem que buscar sob comando. Então, primeiro existe o halter livre, que nós chamamos, que é sem obstáculo algum. Então, o cão tem que buscar esse halter, pegar o halter, trazer de volta para o condutor de forma mais rápida. Ele tem que ir muito rápido e voltar mais rápido ainda, parando na frente do condutor, esperar 3 segundos. Ao comando de larga, ele deve largar o halter para o condutor. Depois ele vai fazer esse mesmo exercício que eu descrevi, dessa forma, só que pulando um obstáculo de 1 metro, sem tocar no obstáculo. E depois fazendo o mesmo exercício, pulando uma rampa de 1,90 m de altura, que inclinada ela fique com 1,80 m. Depois disso ainda, para finalizar a sessão de obediência, tem o exercício de mandar em frente a 50 metros de distância no comando de deitar, o cão tem que deitar. E depois disso ainda, daí ele pode ir para o comando de distração, que nós chamamos, que é ficar deitado no campo de forma natural, sem se mexer, enquanto um outro competidor, um outro cão faz todos esses exercícios que eu descrevi até o penúltimo. Então, essa é a sessão de obediência. A sessão de proteção, que é muito útil, muito usada em países do exterior, principalmente na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. Ela consiste em procurar uma pessoa que está sempre no último esconderijo, num terreno do tamanho de um campo de futebol, num biombo, numa barraca, num esconderijo que pode ser natural ou artificial, como esse que a gente viu. E encontrando a pessoa, o cão tem que latir. E daí é avaliado muito a qualidade desse latido, porque indica que o cachorro tem muita energia, tem muita vontade. Ele tem que indicar apenas que encontrou. Aí, após esse exercício, o condutor, a ordem do juiz, ele é levado para próximo do cão, em frente ao cão, tem que chamar o cão de volta, ele não pode morder. Sob controle, o cão tem que repelir, a gente chama de impedir a fuga do ajudante, que é a pessoa que faz o trabalho de proteção. Então o cão tem que morder apenas na manga, se morder em outro lugar é desqualificado. Ao comando de largar, tem que largar e ficar vigiando. Isso no nível mais baixo. Depois disso, o cão vai fazer o que a gente chama de transporte, ou seja, ele vem até o juiz com o bastão da prova, que é um instrumento que o ajudante usa, né, e entrega ao juiz, e daí vai para o que a gente chama de ataque lançado, que é um ataque longo de 80 metros de distância, onde o cachorro tem que impedir o agressor que está vindo em direção ao condutor. Então o esporte, basicamente na sessão de proteção, é isso. No geral, qual é o objetivo do esporte? São várias coisas. Hoje em dia, como a sociedade como um todo, existe muito, dá para dizer assim, existe muito estresse nas pessoas. Então essa é uma forma de ter a interação entre homem e animal e o contato com a natureza. Então esse é um objetivo. O outro objetivo que os treinadores, principalmente da escola alemã, pregam muito é que o objetivo é tu te divertir. Então é uma forma de diversão, mas feita de um jeito padronizado, voltado para a competição. Outro objetivo é implementar e melhorar a criação de cães de serviço, tanto para o trabalho de guarda, como para o trabalho de guiar um cego, como para o trabalho de polícia, que é muito usado. O cão de polícia é muito usado em quase todos os países do mundo. Eles prestam serviços de enorme utilidade. Então esse também é um objetivo, porque o esporte seleciona os cães e melhora a criação. O objetivo é que o praticante desse esporte se torne uma pessoa mais calma, sob certo aspecto, mais tranquila, que entende a natureza das coisas e passa a entender melhor até as próprias pessoas. Então os objetivos do esporte e o que ele proporciona são muitas coisas. Qualquer cão pode ser usado para fazer o esporte, ou existe alguma raça determinada para esse esporte? No geral, não é qualquer cão, porque a exigência do esporte é muito elevada, principalmente voltada para a competição. Então, no mundo todo se utilizam apenas algumas raças de cães que não foram muito modificadas apenas para o lado do aprimoramento pela beleza, e sim para o lado do aprimoramento da parte técnica para o trabalho. Então, as raças principais: o pastor alemão, o pastor belga, principalmente a variedade Malinois, porque dentro do pastor belga existem 4 variedades. Airedale Terrier, Rottweiler, Schnauzer gigante, Doberman, basicamente são essas raças, não foge muito disso.
Não tem uma raça específica, mas não é qualquer cachorro que pode fazer. Tá certo, Leonardo, gostaria de agradecer a tua presença no Amigo Bicho e também pedir para te deixar o telefone de contato para as pessoas que tiverem interesse também em praticar esse esporte. Nós gostaríamos de agradecer a vocês e o telefone para contato pode ligar para o 8148 4174. Tá certo, vocês curtiram então mais um programa Amigo Bicho. Nos vemos na próxima semana. Tchau!